E como a gente falou, né, o RP ele é o coração, né, financeiro de uma empresa, ele que está ali. Então, assim, os sistemas de RP eles têm que estar muito preparados. Olá pessoal, eu sou Gabriel Moura, do time de Business Development da ZUP, e hoje estamos com a Fernanda Ferraz, que é Head de Fintech da WIPO, spin-off da Senior Sistemas, para falar sobre a importância de serviços financeiros pré-RPs e como o WIPO é um braço fundamental para alavancar o crescimento da Senior. Fernanda, obrigado por estar aqui hoje com a gente para falar desse tema que está cada vez mais presente na realidade das empresas. Oi, Gabriel, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com você e com as pessoas aí a nossa experiência. A necessidade de inovar para gerar mais valor aos clientes e ampliar as possibilidades de geração de receita é uma realidade muito presente para empresas de ERPs. Serviços financeiros entram como uma grande oportunidade das empresas levarem seus modelos de negócio a um outro patamar, além de trazerem soluções que integrem as demandas financeiras dos seus clientes e tragam uma gestão operacional cada vez mais inteligente através do uso de seus sistemas. Acredito que com o IPO essa realidade não foi muito diferente. Fernanda, para começarmos, conta um pouco da história da WIPO e por que a Senior escolheu serviços financeiros como uma das estratégias de inovação. A WIPO, ela nasceu esse ano, mas a ideia já vem sendo discutida na Sênior há bastante tempo, tá, Gabriel? Parecia uma coisa muito natural para a Sênior, porque o nosso principal core são os sistemas de gestão, sejam RPs, sistemas de folha de pagamento, sistemas de gestão de supermercados, né? A gente atua numa gama muito grande de sistemas de gestão, então fazia muito sentido. E a ideia é o quê? A gente realmente criar serviços que fossem integrados, fáceis de contratar, com muita tecnologia, né? E que a gente pudesse reduzir esforços operacionais das empresas e com isso, assim, realmente facilitar a vida dessas empresas de não precisar fazendo as coisas manualmente. A gente já atua com mais de 12 mil empresas no Brasil, são mais de 6 milhões de colaboradores, passando no nosso sistema de gestão, isso dá 20% aí da folha de CLTs do Brasil. Então, realmente fazia muito sentido para a gente e a Sênior que, né, trabalha há muitos anos, aí mais de 30 anos, investindo em inovação. Como que você vê hoje, nesse contexto de inovação, a prestação de serviços financeiros no mercado em que vocês estão inseridos, né? Me parece que há uma atenção especial nesse momento para os serviços financeiros de uma maneira ampla. O que acontece? Sistemas de gestão, eles concentram as ações financeiras de uma empresa, praticamente todas, né? Então, ele é quem origina e quem recebe esse dinheiro. Então, é um ciclo completo. Então, por exemplo, você vai da emissão de uma nota fiscal à geração de um boleto que vai ser pago, que precisa ser conciliado e tudo isso no mesmo lugar, né? Então, existem desde os serviços mais básicos, que, por exemplo, seria uma geração de boleto, que até hoje ainda é um processo muito manual, né? Não é integrado na maioria dos sistemas de gestão. E tem coisas mais complexas e mais inteligentes que a gente quer trazer também. Por exemplo, se você percebe que uma empresa vai ter um furo no fluxo de caixa, por que não já oferecer um crédito interessante, mais aderente para ela? Por exemplo, o contrário também. Se ela tem dinheiro sobrando, por que não oferecer uma opção de investimento interessante? Né? Então, eu acho que uma das principais coisas que aconteceu, né, foi o advento das fintechs. Então, a gente conseguiu tornar o sistema bancário bem mais acessível e mais fácil de ser integrado. Os bancos eles não olhavam para isso, seja por diversos motivos, e um deles até por segurança, ou falta de foco, ou realmente, né, tudo que acontece de necessidades aí dos bancos, mas hoje já é possível a gente ter muita segurança e ao mesmo tempo ter esse ambiente mais aberto. Então, com todo esse processo de inovação muito crescente, as empresas do setor financeiro elas estão tendo que se adaptar, né? Então, hoje tem muito conceito de como a gente traz o conceito de banco invisível e composable banking também, né? A gente brinca que são os Legos, onde a gente não precisa comprar pacotes completos, mas sim você pode ir compondo
coloca um módulo, outro, integra isso com seus próprios sistemas, e isso começa a mudar a vida das empresas, né? E acaba também mudando os produtos e serviços que software como os RPs, especialmente da Senior, no nosso caso, né, precisam oferecer, né? Então, acho que a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo no mundo, ao que os nossos clientes precisam, e eu acho que esse é o grande papel aí dos RPs nesse sentido. Legal. E conta pra gente, quais eram as principais demandas financeiras dos seus clientes que impulsionaram essa necessidade de inovação dentro da Senior, né, e com esses novos produtos que você já até começou aí a pontuar? Quando a gente pensou em lançar a WIPO, a gente fez um levantamento das principais dores dos nossos clientes, sejam necessidades ou dificuldades mesmo de encontrar ou até de integrar serviços financeiros, tá? Ou apenas de ter uma operação mais transparente. Então, assim, para empresas, por exemplo, a gente mapeou desde das oportunidades de meios de pagamento, como boletos e todos que vêm pela frente, mas também opções de crédito, de seguros, de contas de pagamento. Só para você ter uma ideia, Gabriel, hoje a gente, só nos sistemas da Senior, são mais de 100 milhões de boletos emitidos pelos nossos RPs anualmente. E outros meios também que a gente está olhando, como cartão de crédito e, claro, o Pix que vem por aí, né? E assim, só que a gente foi além, como a gente, né, tem uma questão também para o colaborador muito forte hoje, a gente também mapeou as necessidades do colaborador das empresas, né? E onde a gente viu muitas necessidades de contas, de benefício flexível, de créditos mais baratos, o crédito consignado. Então, a gente fez um mapeamento bem completo, tá? Hoje, a Senior, ela tem uma operação com empresas muito grandes, também empresas médias, e hoje, por exemplo, 40% das vendas do e-commerce no Brasil, elas passam pelos sistemas da Senior. E outras coisas interessantes que a gente mapeou, por exemplo, a gente hoje tem o maior sistema de RP de construção civil. Então, a gente começa a segmentar as ofertas também de produtos financeiros. A gente vai lançar agora em agosto uma oferta exclusiva para o segmento de construção, com um parceiro de crédito que é só focado nisso, como a gente está olhando para o agro, que é outra área importante. Então, existem muitas necessidades e a gente acha que a gente tem como contribuir com bastante delas. Acredito que idealizar o projeto da WIPO não deve ter sido uma tarefa fácil, né? E tem muita sinergia com o que a gente acredita dentro da ZUP, até você comentou na estrutura de Legos, a gente fala muito disso. E eu queria ouvir um pouco de como que foi o processo de idealização até o lançamento e quais foram os pontos primordiais que vocês consideraram, principalmente na escolha desses parceiros, né? Seja os parceiros de crédito, os parceiros que estão atuando em cada um desses projetos que vocês têm desenvolvido. Eu vou te falar que não foi uma coisa muito simples, né? Porque eu acho que o desafio grande uma coisa é você ter um espectro pequeno. A gente tem um espectro muito grande de clientes, de tipos de serviço. Então, assim, escolher qual seria a melhor forma da gente entrar nesse mercado, onde a gente realmente pudesse trazer uma oferta de valor, ela foi acho que um dos maiores desafios. E a gente optou por não ser uma fintech de um produto único e nem também desenvolver tudo dentro de casa. Então, a gente optou por ser uma plataforma que pluga diversos parceiros e diversos serviços e, com certeza, nesse sentido, a ZUP foi muito importante para a gente, porque como a gente optou por entrar sendo uma IP, mas para operar mais rapidamente, a gente ter uma IP como a ZUP, que já tivesse estabelecida, consolidada, que tivesse um tipo de tecnologia parecida com a nossa, então, assim, tudo é API first, a facilidade de contratação, de composição, então, poder colocar a empresa muito rapidamente. A gente colocou a empresa no ar em 4 meses, tá, Gabriel? Sendo que 3 desses foram durante a pandemia. Então, sem uma escolha certa e sem a escolha certa do parceiro, com certeza a gente não teria conseguido fazer nesse tempo. Bacana, acredito que essa é uma dúvida de muitos RPs que têm interesse em integrar serviços financeiros em seus sistemas
e não sabe como começar, né? Ótimo que vocês conseguiram fazer isso num curtíssimo período de tempo e em todo esse cenário que é bem desafiador. Mas quais foram aí os principais benefícios que vocês viram em ter essas integrações aí com a Zup e com esses outros parceiros? Além da rapidez e das facilidades na parte da tecnologia, né, com as APIs, com funcionalidades que a gente queria, que a gente precisava, a gente sempre teve as equipes de vocês muito disponíveis para nos ajudar. E o que fez toda a diferença, né? Então, sejam as equipes comerciais, isso aí é para você, Gabriel, especialmente, mas também nas equipes de integração, nas equipes de atendimento, ter o ambiente de sandbox para a gente poder fazer testes, né, com a integração com fácil documentação, muito rica, fácil acesso. Então, tudo isso fez com que a gente conseguisse colocar tudo no ar de uma forma muito simples e muito sem fricção. Bem, eu quero dividir aqui que o elogio não foi combinado, tá? Agradeço, agradeço pela menção, Fernanda. E eu acho que você tinha comentado já sobre o produto de Pix, né? Que a gente tem falado muito nos últimos meses, nas últimas semanas. Acho que é um consenso no mercado que é o principal lançamento, não só do ano, mas provavelmente dos últimos tempos. E ele atrelado ali às operações de Open Banking, de Banking, crédito que você comentou, acho que vão trazer mudanças muito grandes aqui para o nosso mercado e que a adesão pode ser, enfim, muito rápida, como se espera. Na sua visão, como que você vê a importância desses dois temas dentro aí do cenário que vocês estão envolvidos? Eu concordo com você, Gabriel, que em relação, para mim o Pix, ele depois aí da entrada das IPs, né, ele é a segunda aí grande revolução que a gente tem. E a gente não consegue ainda nem ter ideia do que virá pela frente, mas assim, o que ele já promete já é muito grande. E a gente aliando isso ao Open Banking, então aí realmente são possibilidades infinitas. Eu acho que o Banco Central foi muito feliz. Eu acho que o Banco Central está tendo uma atuação como poucos lugares no mundo e eu acho que isso nos ajuda e dá uma segurança no sistema como um todo. E como a gente falou, né, o RP ele é o coração, né, financeiro de uma empresa, ele que está ali. Então, assim, os sistemas de RP eles têm que estar muito preparados para atender os clientes, para integrar tudo isso, para ajudar muitas vezes a empresa a integrar participantes diretos ou indiretos, ou a própria empresa ser um participante direto ou indireto do Pix, ou poder, por exemplo, no nosso caso, trazer para a empresa essa possibilidade de já se integrar de uma forma muito mais simples. Então, assim, para mim, os RPs eles têm um papel fundamental. A gente falou de Pix, mas se a gente estiver falando em relação a banking, a mesma coisa, né? Eu acho que é muito legal uma empresa poder oferecer isso para os seus clientes e assim, ela pode oferecer tanto ela querendo ser uma fintech, mas às vezes não, ela quer ser só um facilitador e para isso ela tem empresas como a própria Wipo, porque a gente não vai ser preso aos sistemas da Sênior, a gente já nasceu diferente disso. Hoje a gente nem lançou direito e a gente já está oferecendo APIs que concentram todas essas coisas para outros sistemas de RP. O bacana disso é que a gente vem desse mundo, então a gente sabe as dores que existem nesse mundo de RP, como diretamente com a própria Zup, né? Então tudo depende do qual o grau de profundidade que o RP ou o grupo a qual esse RP pertence está disposto a participar nessa operação. Não é uma operação simples, né? Então não é só porque eu sou um RP que eu vou conseguir fazer o papel de uma fintech ou tenho vocação para isso, mas tem que ser, né? É fundamental que os RPs estejam todos preparados ou para se integrar, ou para ser uma fintech, ou para oferecer fintechs para os seus clientes. Não, muito legal, muito legal. Acho que é o coração da maioria das empresas, né? Você tem aí
como se comentou, a entrada, as saídas, isso é mapeado de uma forma que não tem como você fugir do meio financeiro. E sobre o futuro da Wipo, conta um pouquinho mais dos próximos passos, né? O que vocês esperam nesses próximos meses, nesses próximos anos? Talvez seja o momento mais difícil de questionar, de ter uma pergunta como essa, mas o que vocês almejam aí para os próximos meses? A gente só consigo falar do que a gente imagina hoje, né? E eu não tenho dúvida que vai ser muita coisa vai mudar se a gente conversar daqui a um ano. Mas quando a Sênior, uma das coisas que faz parte do planejamento estratégico da Sênior é crescer de diversas formas. Então a gente cresce através de aquisições, de investimentos em empresas, de geração de novos produtos internamente ou de geração de novos negócios, que é o caso da Wipo. E eu ainda brinco que eu tenho uma responsabilidade lá muito grande, porque para a Sênior a ideia é que a Wipo seja maior do que a Sênior. E eu te digo que isso não é uma tarefa muito simples, né? Hoje a Sênior tem 2.000 funcionários, filial praticamente no Brasil inteiro e 30 anos aí de casa, então um desafio muito grande. Mas basicamente o que a gente quer é realmente conseguir fazer essa consolidação de serviços financeiros para empresas e para os colaboradores e para as pessoas, sejam elas ligadas a meio de pagamento, a crédito, tudo de uma forma muito integrada, muito transparente, componível, que a gente possa dar flexibilidade e poder de escolha para os nossos clientes. Ele pode ter mais de uma opção de crédito, mais de uma opção de seguro, de conta, como que a gente leva para os colaboradores dele também, conta salário, por exemplo, formas do colaborador dele poder fazer uma compra com desconto em folha, benefícios. Então, assim, tem muita coisa bacana. O difícil até a gente saber e escolher o que vem primeiro, porque a vontade que a gente tem é de colocar tudo ao mesmo tempo. Eu, especialmente, minha equipe às vezes quer me matar por conta disso, mas a gente tem que escolher, né? Então a gente vai escolhendo, colocando as coisas que são mais importantes. E acho que um outro ponto que a gente quer permear muito em todas as nossas ações é como trazer educação financeira para as empresas e para as pessoas também para junto disso e sempre de uma forma muito transparente. Não, muito legal, muito legal. Antes da gente encerrar o papo, quais são suas principais dicas aí para RPs que queiram integrar serviços financeiros e que queiram participar de alguma maneira do fluxo financeiro de seus clientes de uma maneira um pouco mais presente ou um pouco mais participativa? Eu acho que assim, hoje tem muitas ofertas de serviços no mercado, de empresas grandes, pequenas, IPs homologadas ou não, fintechs que oferecem só um produto ou vários. Então, assim, eu acho que cada RP tem que entender a sua vocação, o seu tamanho, o tamanho do seu cliente, entender se faz sentido para ele, como fazer sentido, eu acho que sempre faz, mas como e com quem. Então, acho que isso realmente depende da estratégia, do tempo, do recurso, do foco que esse RP tem. É importante ter foco, se não é uma empresa separada, mas uma área específica, né? Então, acho que outro ponto importante aí para RP não adianta colocar isso para uma pessoa, tocar isso, por exemplo, dentro da Sênior, isso é uma empresa separada, que tem toda a sua gestão, tem um olhar do comitê executivo, tem o olhar do nosso conselho, então isso eu acho que é uma coisa importante. E assim, eu acho que outro ponto é a abordagem de integrar com as APIs, né? Então acho que a ZUP ela tem isso muito legal. Então o que a empresa, como buscar soluções que realmente tragam a questão do API First, opções que você possa crescer, que elas sejam escaláveis, que elas tenham segurança, porque a gente está falando do mundo financeiro, isso aqui mundo financeiro, é mexer com dinheiro, a gente está falando de Banco Central cada vez mais regulando, então tudo isso eu acho que tem que ser olhado, Gabriel, de uma forma com muita responsabilidade, né?
com muito cuidado e escolher a empresa certa para ser, ou as empresas certas para serem o seu companheiro, porque a gente está colocando o nome da empresa sênior está em jogo, né? Então, uma escolha errada pode levar a toda a sua base de clientes. Então, escolher com muito cuidado. Com certeza, com certeza. Acho que as dicas foram excelentes. Fernanda, muito obrigado por ter participado desse papo com a gente. Realmente foi muito rico e com certeza geraram vários insights aí muito interessantes. Eu que agradeço, Gabriel. A gente está super à disposição, a gente não tem o menor problema em dividir ganhos e dores e a qualquer momento, se alguém quiser entrar em contato com a gente também para dividir um pouquinho das experiências, a gente está super à disposição. Ótimo, obrigado. Do pagamento presencial à experiência de um banco digital. Crie, ofereça e opere serviços financeiros com a sua marca. Zup, tecnologia para os bancos do futuro.